E agora nós vamos falar de um assunto que está gerando bastante discussão na Câmara de Cuiabá e também na Assembleia Legislativa, o chamado passaporte da vacina. A deputada estadual Janaína Riva apresentou um projeto de lei para proibir a exigência de apresentação do comprovante de imunização contra a Covid-19 para entrada em estabelecimentos comerciais aqui em Mato Grosso. E para falar sobre essa polêmica e outros assuntos, em relação a isso, está aqui nos estúdios do Jornal do Meio-Dia o presidente da Comissão de Saúde da OAB de Mato Grosso, Danilo Gaeva. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde. Uma grande alegria estar aqui para poder debater um tema tão importante. Doutor, a deputada, como o Lúcio bem trouxe aí já no começo da entrevista, alegou que ela alega que há inconstitucionalidade, ou seja, o passaporte da vacina viola o direito de ir e vir de todo cidadão que está na Constituição. E também diz que vacina não é o suficiente para evitar que a pessoa se contamine com o vírus, então seria aí algo inútil. De outro lado, em outros municípios, até foi retomado no Rio de Janeiro a obrigatoriedade do passaporte da vacina pelo ministro Luiz Fux do STF, com embasamento no princípio do interesse coletivo, da solidariedade. Na visão da OAB de Mato Grosso, da Comissão de Saúde, é inconstitucional ou não o passaporte da vacina? Bom, obrigado pela pergunta, tema importante e muito polêmico, né? A OAB Mato Grosso ainda está debruçada sobre esse tema, que é complexo, Sim, que gera divisões tanto no cenário nacional quanto no cenário estadual, né? E ainda está estudando para poder dar um posicionamento oficial sobre este caso. Ela ainda se mantém estudando, algumas comissões já estão debruçadas sobre isso, para que a instituição possa se manifestar oficialmente sobre isso. Então, mas nós, advogados, que estamos estudando, e nós da comissão também estamos estudando sobre isso, e ainda não temos a completude do tema, porque ele é muito complexo, mas temos ainda já um início. Nós temos a forma como está sendo feita. Precisa ser primeiro olhado esse tema sem polarização, sem lado A, lado B, e exclusivamente sobre as decisões do Supremo. A decisão do Supremo que estabelece a competência do Estado para aplicar medidas que tornem essa obrigação indireta, mas precisamos analisar sobre esses critérios objetivos que as decisões estabelecem. Primeiro, deve ser feito conforme por lei. Decretos, notas técnicas que estão sendo usadas para fundamentar por aí, não pode. Agora, doutor Danilo, essa questão aí do passaporte da vacina é uma questão muito polêmica, não é isso? Sim. E passa por uma equação, assim, à primeira vista, simples, né? O que é mais importante? O que deve prevalecer? É o direito individual ou o direito coletivo? Pois bem, é muito complexo. Ainda tem a liberdade Ainda tem a individual. liberdade. Nós precisamos, a Constituição e os tratados internacionais que o Brasil é signatário, eles estabelecem que direitos fundamentais precisam ser resguardados na sua completude. E para que esses direitos possam ser relativizados, primeiro precisa ser por meio de lei, e isso precisa ser por um tempo determinado, por uma atitude determinada. Eu não posso fazer isso ao léu, simplesmente estabelecer uma restrição de direitos fundamentais sem uma limitação de tempo, sem uma limitação que a própria lei estabelece. Ora, se é assim, como está sendo feito, está errado, e aí é inconstitucional de fato. Então a gente precisa estabelecer que, durante o tempo de pandemia, uma restrição específica para um ponto específico. Mas a gente precisa entender o contexto da lei. A lei ela é aplicada no tempo e no espaço. São princípios que a lei precisa ser vista. Nós temos no Brasil hoje 149 milhões de vacinados, em Mato Grosso 3,6 milhões, de acordo com o portal do Mapa da Vacina. Ora, eu até anotei os dados. A primeira dose. 2,3 milhões, 2.311.242 da primeira dose, e em segunda dose, 1.387.790. Em Mato Grosso. Em Mato Grosso. Fui muito específico para tentar essa atualização do dia 11. Ora, se nós estamos em busca da imunização de rebanho, e aí a OMS estabelece que esse percentual de imunizados é de entre 60% e 70% da população. Esse patamar estabelece que o Mato Grosso já tem 64%, quase 65%. Por que agora, então, nós colocaremos uma guerra contra cidadãos de bem que, por algum motivo, essa é a opinião do advogado e jurista Danilo, ainda não oficial da OAB. Nós estamos discutindo internamente para chegar a um lugar. Mas por que, então, travar guerra contra o cidadão que não quer se vacinar? Outra coisa que nós precisamos estabelecer, a vacina, de fato,
Graças a Deus ela existe. Ela é um instrumento e o melhor instrumento que nós temos, tá? Hoje para combater o Covid. Mas ela não impede nem a contaminação, tampouco a transmissão. E o fundamento dos decretos e dos atos normativos, todos, é que nós precisamos resguardar a saúde pública e imputa neste texto, como fundamento, a transmissão do vírus como base para estabelecer a saúde pública. Ora, se nós temos, né, a mitigação do efeito pela vacina, mas ainda não, infelizmente ainda não, a impossibilidade de não contaminação, ora... Mas, doutor Danilo, só para tirar uma dúvida, lá no estádio, para assistir um jogo de futebol, tem que ter as duas vacinas, não é isso? E um teste. Ou o teste. Ou o teste. Ou o teste. Aí é o seguinte, lá tem que comprovar. Na verdade, você tem que comprovar que você não está doente. E aí sim, aí tudo bem. Nós podemos exigir um teste, alguma coisa, mas obrigar a vacina para as pessoas para poderem entrar nos locais, para comprar roupas, daqui a pouco para o mercado. Nós já vimos na história humana que as pandemias vieram e passaram. E essa aqui também vai passar, se Deus quiser. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a pandemia passa, mas a lei pode ficar. Sem falar que, como é possível exigir um passaporte se o ciclo da vacinação ainda não está completo para determinados grupos? Por exemplo, para os jovens, ainda não tem segunda dose em muitos municípios disponível para esse grupo. E aí? Exatamente. Como fazer? É um outro critério seria estabelecido. Melhor aguardar, então, para que todos tivessem a chance de se imunizar, sem falar de pessoas que têm certas comorbidades que não podem tomar a vacina por orientação médica, né? Exatamente. Então, assim, se a gente estabelece hoje essa restrição, ela se torna inconstitucional de fato. Porque com o panorama que nós temos de fatos e daquilo que está sendo posto na sociedade, se nós estabelecermos isso, isso é de fato inconstitucional, posto como está. Precisaria ser uma discussão aprimorada, longe de polarizações, de forma técnica, para que a gente possa chegar no melhor para a sociedade. Lembrando sempre da sociedade, né? A pandemia, se Deus quiser, ela vai passar. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós ficaremos presos a uma flexibilização de direitos fundamentais e que são base do Estado democrático de direito. Mas em nome do interesse individual, não pode se prejudicar o direito coletivo. O senhor concorda com isso? Concordo. Aí a pergunta que eu faço sobre essa pergunta, eu repito uma pergunta. Qual é o direito? A pessoa que não se vacinar, ela é um perigo, eu entendo, para ela mesma, porque se nós não prestarmos... Para ela e para o resto da sociedade, porque é o seguinte... Ao não se vacinar, ela está colocando em risco outras pessoas, doutor Danilo. Mas esse discurso também favorece o discurso contra a vacina. Mas não é um discurso. Eu preciso acreditar que a vacina é boa e ela está aí posto como tal e ela mitiga de fato. Isso aí a gente está vendo, né? Não, mas isso está provado. Isso já está provado. A ciência se dá por evidência também, por apresentação de números. A estatística é de que as pessoas que se vacinaram... O senhor está defendendo que a pessoa tem o direito de não se vacinar e ter uma convivência normal, coletivamente? Lembrando que muitas pessoas que se vacinaram 2 vezes contraem o vírus. Exatamente. E outras têm imunidade elevada. Mas isso está no campo da exceção, não da regra. Sim, no entanto, a vacina é a melhor saída. A vacina é a melhor saída. Sim, a vacina é a melhor saída. Contudo, chegamos num acordo. Chegamos num acordo. Sempre. Nós estamos aqui para vacina. A OAB tem, inclusive... No dia 13 de janeiro, a decisão do Supremo foi dia 17 de dezembro, e nós no dia 13 de janeiro oficiamos o Estado para que o Estado pudesse, naquela primeira vez quando foi autorizado, comprar as vacinas. Então, a OAB tomou todas as medidas para que a vacina pudesse ser distribuída à população. Agora, enquanto, ainda não OAB, mas enquanto advogado, dentro do Estado Democrático de Direito, que eu jurei no momento que peguei a minha ordem, e dentro da lei e da Constituição, eu entendo, dentro do estudo constitucional que está sendo feito e levantado, que ainda, posto como está, ele não pode ser limitado, sob pena de se ferir a Constituição Federal, que é aquilo que nós juramos defender. Sim, há muito ainda a se discutir sobre isso, né, Lúcio? O tema é polêmico. A gente vai acompanhando. Obrigada polêmico. Pela presença aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a oportunidade, coloco a Comissão de Saúde e a OAB, e tenho certeza que quando nós chegarmos a um coeficiente, estudarmos, né, e chegarmos, a OAB se posicionará oficialmente enquanto instituição para que possa atender aquilo que seja melhor para a sociedade. Obrigado. Obrigado.